Essa parte não vou ver o esboço. Não esquece de explicar o esboço de Will. Por favor, como é que faz o esboço? Tá bom, chegou a hora. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E sim, finalmente chegou a hora de mostrar pra vocês como que eu faço os esboços dos meus desenhos, como que eu reproduzo o que eu vejo na imagem no papel. Só que melhor que isso, eu vou mostrar pra vocês 3 técnicas pra ajudar você a fazer isso também. Mas antes, é claro que eu preciso que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com algum seu amigo, porque isso é muito simples pra você, mas pra mim aqui faz muita diferença. Então se você gosta dos meus vídeos, gosta dos meus desenhos, quer me apoiar, essa é a forma que você vai estar fazendo pra me apoiar. Você não tem noção em como isso me ajuda muito pro YouTube divulgar meus vídeos pra outras pessoas também conhecerem o canal. Não posso contar com você, né? Tá, vamos lá. O esboço é o primeiro passo de qualquer desenho. São linhas e formas que vão ajudar você a manter a proporção no desenho. Muita gente confunde o esboço com a line art, porém são coisas completamente diferentes. A line art é um estilo de desenho que consiste basicamente em finalizar o desenho com as linhas apenas, e indiferente se é colorido ou não. Isso é um trabalho em line art, né? Que é apenas a linha do desenho. Mas o esboço não, por quê? Porque o esboço não é um desenho pronto. O esboço é apenas o esqueleto, é só para você não se perder na hora de fazer o seu desenho. Então o esboço pode ser todo riscado, asqueroso, feio, do jeito que você quiser, porém ele vai ser muito, mas muito importante para você não perder a proporção do desenho, porque isso faz muita diferença, gente. Então o esboço é muito importante porque é essa hora que você vai arrumar aquele olho que ficou mais para cima, ou aquela mandíbula que ficou um pouco torta, tudo no seu desenho que não está indo direito. Essa é a hora de você arrumar, na hora do esboço. Então por isso que o esboço é muito importante pro resultado final do desenho. Porém, ele não é o desenho propriamente dito. As 3 formas de desenho que eu escolhi pra mostrar pra vocês é bem importante porque cada uma serve pra algum momento específico. Por isso que eu escolhi a dedo essas 3 técnicas. Mas obviamente deve existir 1 milhão de técnicas, mas só essas 3 já funcionam pra mim. Bom, a primeira é desenho à mão livre. Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês como que é essa técnica. Bom, a palavra desenho à mão livre acho que é bem autoexplicativo, né? No caso é quando a gente tem a referência. Aqui no caso eu tenho 2, uma que é esse cachorrinho e um que é esse rosto. Eu vou fazer os 2 usando essa técnica só pra gente ver como funciona em um rosto e como funciona em qualquer outra coisa, como objetos. Aqui no caso é um animal, né? Essa técnica é muito utilizada por uma pessoa que já tem uma certa habilidade, que já desenha há um tempo, pratica bastante proporção. Essa técnica é basicamente o que eu venho ensinando em todos os tutoriais do meu canal, que é basicamente olhar a referência e desenhar no lado dela o que eu vejo aqui. Essa referência não necessariamente precisa ser um papel impresso assim com a imagem. Pode ser da tela do seu computador, pode ser do celular. Muitas vezes eu deixo o celular no lado e desenho. Isso é indiferente, tá? Mas essa técnica de desenho à mão livre nada mais é do que olhar a referência e desenhar. Lembrando que isso também pode ser feito com pessoas ao vivo. No caso, desenho de observação ali na hora com a pessoa na sua frente também pode ser feito. Porém é um pouquinho diferente, mas mais pra frente eu faço um vídeo só sobre isso. Para rostos, eu tenho a minha própria técnica que eu já ensinei aqui no vídeo de como desenhar rostos. Vou deixar linkado aqui em cima. Vai aparecer agora o izinho, que depois vocês podem assistir esse vídeo, porque as técnicas que eu vou usar aqui, eu ensino nesse vídeo, tá? Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho a referência aqui. Como é um rosto, eu vou usar essa técnica. Começo com o círculo, né? Ela tá com o rosto virado um pouco pro lado, então a linha vai ser mais ou menos aqui. E olha como eu tô fazendo tudo bem riscado, não tem problema, gente. Porque, como eu falei, o esboço não é o desenho finalizado. É só a técnica, é só o esqueleto. Então você pode riscar, fazer feio, ó. Comecei aqui, mas eu vi que tava muito pra lá, então eu vim direto aqui do meio, ó. Isso não tem problema. Por isso que é muito importante na hora do esboço você não apertar muito o lápis. Aqui no caso eu tô usando um lápis HB, que é um lápis de escrever comum. Eu gosto de fazer com lápis H. Muita gente gosta de fazer com lápis B, porque são mais acessíveis, são mais suaves e melhor de desenhar. Porém, eu gosto de fazer com H porque eles têm pouca pigmentação e aí assim fica muito mais fácil de apagar depois, tá bom, gente? Eles são mais o problema é que eles são mais secos. Mas aí vai de qualquer pessoa. Tem até um vídeo também explicando aqui no canal, que eu também vou deixar aqui no izinho, explicando pra vocês os tipos de lápis. Mas se você não tiver, usa um lápis, qualquer lápis que você tiver. Depois disso, eu começo a olhar a referência, ó. Eu gosto de começar pelo queixo, então eu faço o que eu vejo ali, ó. Ai, Will, então tu me faz um vídeo dizendo que é só olhar pra imagem e desenhar. Bom, sim.
essa técnica basicamente é assim, por isso que eu disse que essa técnica é melhor para quem tem mais já prática no desenho. Eu já vou mostrar uma técnica para vocês que não necessariamente é assim, caso você tenha dificuldades. Um dos detalhes dessa técnica também é que ela deixa bem aberto também para o seu próprio estilo de desenho. No caso, como a gente está fazendo desenho de observação, pode ser que todas as proporções não fiquem exatamente no lugar onde tem que ficar. Ou seja, pode ser que aconteça modificações. Então, por isso que esse estilo de desenho, ele dá para você o seu próprio estilo, o seu traço, o jeito que você vê o mundo. Então, por isso que é tão especial o desenho à mão livre, sabe? Por isso que depois que eu ensinar as outras técnicas pra você, você não pode esquecer de fazer, vez de quando, essa técnica assim de mão livre. E eu só vou acelerar rapidinho o vídeo, porque não tô aqui pra ensinar a desenhar, e sim pra falar sobre as formas de esboço em si, né? Já vamos. Como vocês podem ver, tá todo riscado, tá todo cheio de linhas, mas não tem problema, porque isso é o esboço. Aí a partir disso, que esse foi o esboço à mão livre, que no caso eu fui olhando a imagem e fazendo, como vocês podem ver, não ficou idêntico. Por quê? Porque acaba realçando o meu próprio traço, meu estilo de desenho, tudo mais. Por isso que essa técnica é a mais importante, porque realmente você vai deixar a sua marca registrada, a sua característica do seu traço, né? E aí não tem problema apagar várias vezes, só toma cuidado para não estragar o papel, tá? Porque a borracha demais pode estragar o papel também, então toma cuidado com isso, tá? E aí daqui o que eu faria? Eu apagava, deixava tipo só umas linhas bem clarinhas só pra mim conseguir ver e ia colorir. Mas e se a gente for fazer um desenho à mão livre de algo que não seja um rosto? Como é que a gente faz? Bom, aí eu gosto de usar as técnicas de curvas, de formas de outro jeito. Eu não uso igual do rosto, eu uso conforme a minha referência. Aqui no caso eu tenho um cachorro, então o que eu posso ver? Eu começo a tentar observar o desenho de formas com linhas, com formas geométricas, linhas, ondulações. Então o que eu posso ver? Que aqui o rosto dele tem o formato de um círculo. Então o que eu vou fazer? Vou desenhar um círculo. Aí eu posso ver que a orelha dele me lembra um triângulo, então eu vou fazer aqui um triângulo. E aí eu começo a ver todas as linhas, por exemplo, essas ondulações aqui, ó. Aí eu vou colocando tudo em linhas bem simplórias, porque esse é o esboço. Mais marcações aqui, disso aqui, ó. Qual forma geométrica eu posso ver do corpo dele? Bom, um quadrado, uma patinha, um quadrado também. Aqui eu posso fazer uma bolinha representando as patinhas dele. E assim eu vou pegando todas as formas do desenho. O rostinho, o focinho. Tudo você vai fazendo, ó. Ó, fiz aqui também bem rápido, só pra vocês verem, né? Que isso aqui é um desenho de observação. Quando eu tenho uma referência e eu faço o esboço, aí a partir daqui terminaria o desenho, dava mais detalhes, coloria e eu fazia todo o resto. Agora a gente vai ver como transpor um desenho com um método chamado grid, grind, como você preferir chamar. Vamos lá. Basicamente, a tradução de grid é grade. Então consiste em você pegar a sua referência e traçar nela vários quadradinhos, medindo os centímetros aqui no lado e os mesmos centímetros aqui embaixo. E aí depois que você fez isso, você tem uma grade por cima do seu desenho. Como vocês podem ver, sim, essa técnica é mais demorada, é mais complicadinha. E aí depois, para você não se perder, você demarca tipo como se fosse um jogo de batalha naval, sabe? Por exemplo, aqui em cima eu vou colocar números e aqui eu vou colocar letras. Aí basicamente o seu desenho vai ficar traçado assim. Aí o próximo passo depois de fazer isso, pode fazer isso digitalmente, é claro, é você fazer o mesmo traçado, as mesmas gradezinhas, os quadradinhos, no papel onde você vai desenhar. Agora o que você vai fazer? Você vai preencher os quadradinhos conforme a referência. E os números são importantes para você não se perder. Por exemplo, quadrado B4 tem essa pontinha aqui da cabeça dela do cabelo. Então eu vou vir aqui no desenho B4 e faço a pontinha do cabelo. E aí, conforme a referência,
e tudo que a gente tem ali, a gente começa a traçar todo o desenho. Aí depois que a gente copiou a referência com os grade, no caso a gente apagaria tudo, né? Apagaria as linhas, apagaria o esboço, começaria a fazer o desenho certinho. Então essa é uma outra técnica que você pode estar fazendo. Eu, sinceramente, eu não gosto de usar essa técnica porque eu acho que ela ocupa muito tempo, fazer as grades e, enfim, quanto menor a gradezinha que você fazer, melhor, mais parecido vai ficar o desenho, mais detalhes você vai conseguir trazer para o seu desenho. E, enfim, tá em uma outra técnica, se caso você gostar de usar e querer usar essa técnica, fique à vontade. Agora, a última técnica que eu gostaria de mostrar pra vocês é a técnica chamada decalque. Essa técnica pode ser bem polêmica e vocês vão entender por quê. Vem comigo. A técnica decalque pode ser feita de vários modos, tá? Eu vou ensinar alguns modos aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, eu vou pegar a referência aqui do cachorro novamente. Primeiro eu vou fazer com papel vegetal. É esse papel que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo, em um outro vídeo. É um papel quase transparente, ó, que você consegue ver bem o que tem embaixo. Qual é a técnica decalque? O que é basicamente? Você pegar a referência e pegar os pontos. Ó, o nariz do cachorro, os olhos. E assim você vai pegando os pontos principais do desenho. Depois que eu peguei todas as linhas, aí a partir daqui você também tem a opção de fazer de várias formas. Eu vou mostrar pra você uma forma que é usando o carbono. Ó, aqui tá o papel. Você vai colocar o desenho aqui no carbono. Aí você vai pegar as linhas que você já marcou. E aí você vai passar por cima novamente. Estou fazendo assim bem rápido mesmo, que é só pra explicar as técnicas em si, tá? E aqui eu tô usando papel vegetal só pra mostrar opções que você tem pra fazer isso, sabe? Você já poderia botar direto o desenho aqui e passar por cima do desenho mesmo, sabe? Da referência. Mas aí é uma escolha sua. Ó, você pode ver, até porque eu usei um carbono bem fraquinho, mas tá aqui o desenho, depois é só você fazer o resto do desenho, o esboço já tá aqui. Essa é uma forma de usar essa técnica do decalque, mas eu gosto de deixar as coisas mais práticas. Então eu vou mostrar para vocês como eu realmente faço quando eu uso essa técnica e que você pode estar fazendo. Uma delas, para fazer essa técnica, você também pode usar uma mesa de luz, como essa da imagem que tá mostrando, que daí você coloca a referência e o seu papel em cima, liga a luz e aí você vai conseguir enxergar todo o desenho para meio que passar por cima. Porém, como eu não tenho mesa de luz, nunca tive a necessidade de comprar porque eu faço de outra forma. O que eu faço? Eu pego o meu computador. Depois que eu peguei meu computador, eu abro a referência, apago a luz e pego os pontos através da tela do computador, claro, sem forçar para não estragar. Quando eu uso, eu só pego os pontos principais, sabe? Porque eu gosto de fazer os detalhes com lápis de cor. Todo o meu desenho acontece depois que eu faço isso. Então eu só pego alguns detalhes básicos assim, só para mim não me perder no esboço. Depois que eu peguei todos os pontinhos aqui, a partir só desses risquinhos que eu fiz, que eu peguei através ali da imagem, eu consigo terminar o desenho. Então, essa técnica eu disse que ela é polêmica porque muitos ilustradores não gostam dela. Eles acham meio como se estivesse trapaceando, enfim, como se não estivesse desenhando. Porém, eu não concordo. Eu acho que, principalmente quando você já é um ilustrador, já trabalha com isso, você não precisa ficar provando o tempo inteiro que você sabe desenhar. Às vezes, você só precisa seguir caminhos que facilite o seu trabalho. Por exemplo, quando eu fazia retratos realistas, eu muitas vezes usava essa técnica, fazia dessa forma, porque o desenho tinha que ficar idêntico à pessoa,
não podia ficar diferente e eu tinha que otimizar meu tempo. Então, pra que eu passaria um tempão, muito tempo fazendo quadradinho por quadradinho ou passando muito tempo apagando e fazendo o desenho novamente, se eu posso fazer assim, de uma forma bem rápida? Claro que se você quer praticar desenho, a hora que você for estudar desenho, você não vai usar essa técnica porque ela facilita. Porém, eu tô falando aqui de pessoas que já sabem desenhar, pessoas que só querem otimizar mais o tempo, querem ter certeza que o esboço vai ficar bem referente. E, gente, pensa assim, se você der isso aqui, ó, esses risquinhos aqui, que forma a fisionomia da Anne Gabriele, que é o exemplo que eu peguei aqui, se você entregar isso aqui pra uma pessoa que não sabe desenhar, ela não vai conseguir transformar isso aqui nisso aqui. Então, é pra desmistificar, sabe? Esse negócio do decalque, esse negócio do passar por cima. Porque qualquer pessoa, uma pessoa que não desenha, não vai conseguir transformar isso nisso. Isso é fato. Então, tipo assim, a gente tem que parar com essa ideia de que, tipo, usou decalque, passou por cima, então não vale a pena, não é ilustrador de verdade. Não, gente. Isso é super, super relativo, tá? Às vezes você também pode usar o decalque quando você já fez o desenho, porém quer transferir ele pra outro lugar, ou pra uma tela de quadro, ou pra algum outro papel, pra outra superfície. Você não precisa desenhar tudo de novo, você pode usar o decalque. Você pode usar o decalque também para essas situações onde você tem que ter certeza que a imagem vai ficar parecida com a pessoa e você simplesmente não quer perder tempo fazendo o esboço dos outros jeitos. Porém, é muito importante você praticar fazer esboço à mão livre, porque é isso que vai fazer você aprender a desenhar de fato, aprender a ter noção de proporção e tudo mais. Essa técnica do decalque, ela vai te facilitar quando você já sabe desenhar. É óbvio que se você não sabe desenhar e fazer dessa forma, vai conseguir, com certeza. Porém, você não vai conseguir transformar o seu esboço num desenho de verdade. Então, por isso que eu disse que essa técnica é um pouco polêmica, um pouco controversa, mas eu não tenho nenhum problema com ela. Quando eu desenho algum famoso aqui, eu quero que fique idêntico, eu pego os pontos com o decalque, com essa técnica, que muita gente usa, mesa de luz, enfim, tem vários jeitos de fazer. Inclusive, essa técnica é muito boa pra quem faz animação, que é desenho mesmo, que não seja animação digital. Por quê? Porque se a pessoa tá fazendo um movimento e ela for redesenhar o personagem se movimentando, ele não vai desenhar de novo o personagem daquele mesmo jeito, não. Ele só vai usar o decalque e vai mudar o que precisa mudar pra fazer o efeito da animação. Então, tem várias formas de usar essa técnica, uma técnica bem ampla que vai ajudar bastante e que a gente precisa desmistificar esse negócio de que passar por cima não é desenhar. De fato, passar por cima não é desenhar, mas é você entender que você não tem problema pegar alguns pontos da fisionomia da pessoa e tá tudo bem, sabe? Conforme que você continue praticando o desenho à mão livre, você continue fazendo seus desenhos como você gosta de fazer, não tem problema se uma vez ou outra você usar um decalque pra garantir que o desenho realmente vai ficar parecido com a pessoa ou pra simplesmente não gastar tempo. Bom, agora chegou a hora de responder qual é a técnica que eu uso. Bom, a técnica que eu uso são as três. Gente, eu uso as três. A que eu menos uso é a técnica de grind, ali de fazer os quadradinhos, porque eu acho que ela é muito trabalhosa, consome bastante tempo, mas eu também uso ela caso eu preciso ser bem preciso e eu não tenha como usar a técnica decalque. Mas a técnica de decalque e a técnica de desenho à mão livre são as que eu mais uso, e nos meus desenhos, geralmente quando eu vou fazer retrato realista, bem realista, eu uso a técnica de decalque, porque realmente eu preciso, fique muito parecido com a pessoa. Qualquer outro tipo de desenho eu uso a técnica mão livre. Tem desenhos realistas que eu também uso a técnica de mão livre, mas aí depende muito do desenho, depende de várias coisas, mas no final das contas eu uso as três. Então a conclusão desse vídeo, além de vocês terem aprendido essas três técnicas e bastante conteúdo, acho que a conclusão principal é: se existem diferentes técnicas para usar, por que não usar todas? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com seus amigos. Talvez eu e vocês sejamos responsáveis por fazer alguém começar a desenhar. Imagina que incrível. E se caso você ainda não deixou o seu like e se inscreveu nesse canal, essa é a hora. Eu espero que eu tenha convencido você a fazer isso. E bom, até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando.